Vamos falar agora do pescoço e dos ombros. A massagem nesta região aqui do pescoço e ombros, quando nós trabalhamos tanto a parte aqui do occipital, o pescoço, os ombros, o rosto, visam reduzir a tensão nessas áreas, eliminar os transtornos, as dores que a tensão, o estresse podem causar, porque a tensão cervical é uma das mais comuns e existem vários fatores que geralmente causam a tensão nestes músculos. O estresse, posturas inadequadas, quando o cliente curva a cabeça, quando o cliente fica muito tempo com a cabeça curvada, acaba tensionando as musculaturas desta região e também causando uma disfunção aqui na região cervical. Posturas inadequadas, como ficar no computador, olhando para o celular com o pescoço inclinado, estudando ou lendo muito tempo inclinados, quando também dormimos de mau jeito, acaba criando uma tensão nesta região. Vou aumentar um pouquinho para você ver. Acaba criando uma tensão nesta musculatura. Muitas vezes a pessoa até acorda com torcicolo por causa da disfunção que é causada ao tensionar essas musculaturas desta região, do esplênio da cabeça, do ilho costal. E durante a massagem nós trabalharmos estes músculos, alongando a rotação, fazendo a rotação da cabeça, vai proporcionar um conforto, uma flexibilidade nesta musculatura do pescoço. Então, quando nós alongamos aqui essa região do trapézio, nós alongamos o braço do nosso cliente, vai proporcionar uma movimentação nessa região do cerato, vai melhorar também a inspiração e expiração do nosso cliente. Veja aqui pela anatomia que ao movimentar esta região, quando você alonga, você mexe toda a escápula, você proporciona uma maior flexibilidade desta musculatura, tanto na região posterior, na região do trapézio posterior, nas costas, quanto na região peitoral. A abertura na massagem e a compressão dos vasos nesta região fica tensionado, gera uma compressão tanto nos vasos sanguíneos quanto nos nervos, e acontece o que? A cefaleia tensional, onde há uma tensão na região occipital, causa o que? Sonolência, dores associadas às lesões aqui nos nervos periféricos, também uma sensação de cansaço, há uma fadiga visual, fadiga mental, às vezes até bruxismo, porque os nervos estão interligados nesta região, tontura em casos graves, perda de equilíbrio, podendo também até afetar o humor do cliente. Na região dos ombros, o ombro é um complexo de articulações, nervos, músculos que trabalham para criar uma estabilidade do corpo. E para evitar dores, compressões aqui nesta área, é preciso haver um equilíbrio para que o cliente mantenha o pescoço ereto, a coluna aqui, a região cervical. Para evitar dores, compressões, é importante ter um equilíbrio na mobilidade, um equilíbrio em manter esta área funcionando corretamente. Manter aqui tanto as terminações nervosas quanto a estrutura muscular, a cervical, manter ela em ordem. Porque se há uma desarmonia tanto na estrutura muscular quanto na estrutura óssea, nas cervicais, pode ocorrer as dores, rigidez nas vértebras, vai causar lesões. Então, a rigidez aqui na região do pescoço, a má postura, o excesso também de atividade física mal feita, da vida cotidiana, ler com a cabeça inclinada, digitar, fazer várias atividades, vai levar à flexão do pescoço, em consequência também do tronco, a inclinação do tronco, onde vai causar a disfunção. Então, a massagem, na realidade,
tem o objetivo de devolver ao cliente o estado natural de aliviar a tensão nas costas, a tensão no pescoço, desfazer aqueles nódulos de tensão que ficam nesta região e acaba ocasionando todas essas disfunções.
esta manobra de deslizamento no esternocleidomastóide e venho no trapézio, deslizo e volto. Eu pego, veja que eu pego a região aqui do pescoço esternocleidomastóide, o infra-iódeo e também aqui uma parte do occipital. Acoplei, venho até a base aqui da clavícula e paro. Ok? E paro. Vou na região aqui do trapézio e faço vai e vem. Deslizo. Por último, vou descendo em direção ao deltoide e vou até o braço. Volto. Desço. Vou até o occipital. Vou. Desço. Em direção ao deltóide, veja que está acoplando direitinho todas as curvaturas dos músculos que eu quero pegar.